Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil será na Neoquímica Arena. Isso mesmo, Corinthians e São Paulo. Jogo da volta no Morumbi. Mas antes de falar disso, pessoal, eu quero saber, e aí, posso ou não posso contar com a sua ajuda lá no nosso novo canal? Eu falei pra você, esse canal aqui tá meio zoado e preciso da sua ajuda num outro canal. Eu vou deixar aí, pessoal, nos comentários. Primeiro comentário fixado é o link do vídeo que eu postei hoje lá. E eu quero contar com a sua ajuda, pô. Dá essa moral, é de graça, não te custa nada. Vai lá e se inscreve e deixa o like lá também. Outra coisa, vamos chegar aos 1000 inscritos, pessoal, ainda essa semana. E eu conto muito com sua força. Alô, fiel, não vai desapontar não, hein? Se inscreve lá. E você que não é corintiano, dá essa força também. Vou contar com a sua ajuda. E antes, pessoal, nesse vídeo aqui, aquele like. Não esquece do like. E Corinthians passou pelo América, teve algumas falhas que são as mesmas, mas vamos falar a respeito do jogo de hoje. O jogo de hoje, ó, o jogo é amanhã, Corinthians vai enfrentar o Universitário amanhã pela Sul-Americana. Mas o que importa foi que foi decidido o jogo na Copa do Brasil. Primeiro jogo, Neoquímica Arena. Vamos lá e fortalece com like. Vou mudar a pergunta pra você, agora que eu dona. quero ver se muda. Vou mudar a pergunta pra você, porque ficou o seguinte, o jogo de ida entre São Paulo e Corinthians será na Neoquímica Arena e a volta no Morumbi. Então vou mudar a pergunta, o São Paulo fica mais favorito decidindo em casa? Favorito, tem que respeitar porque é clássico. Mas tem um favoritismo... É clássico. Sim, é clássico. O que eu ia falar naquela ocasião, que não se confirmou, se a gente for analisar a trajetória do Corinthians até agora na Copa do Brasil, decidiu em casa contra o Remo, Atlético Mineiro e América Mineiro. Conseguiu reverter. Tudo nos pênaltis. A situação, né? O Corinthians é muito forte jogando dentro de casa. A atmosfera ajuda, o time joga muito melhor dentro de casa, não só em competição eliminatória, a gente vê isso até dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que seria um fator. Só que a gente também precisa lembrar que o Palmeiras era forte também dentro de casa, né? O São Paulo foi lá dentro e foi melhor na bola. Conseguiu a classificação. Ganhou o jogo. Ganhou o jogo, merecendo a classificação. A questão é que hoje, coletivamente, eu acho que o São Paulo é um time mais confiável, mais organizado do que o Corinthians. Acho até que o Corinthians, William, tem jogadores individualmente com uma capacidade maior de desequilibrar um jogo. Se a gente for analisar o elenco, alguns jogadores, o Roger Guedes, o Renato Augusto, o Matias Rojas, mas coletivamente, o trabalho do Dorival é um trabalho bem superior ao que a gente tem visto no Luxemburgo no Corinthians, na minha opinião. É bom lembrar agora nas quartas de final, você tá falando aí, vamos lá. São Paulo ganhou primeiro em casa, pelo placar mínimo, mas foi e ganhou na casa do Palmeiras. Mereceu. O Flamengo fez o placar mínimo em casa e foi ganhar na casa do Atlético Paranaense. E o Grêmio não conseguiu vencer seu jogo em casa na volta, empatou com o Bahia, foi para os pênaltis. Então, assim, o mando de campo no segundo jogo fez mais diferença para o Corinthians, que ainda suou, teve que passar nos pênaltis. Sim. Mas o mando fez mais diferença ali para o Corinthians. Para os outros, ninguém ganhou. Só que a gente está falando de um São Paulo e Corinthians, onde a gente sabe, pesa demais o mando por conta até do que as torcidas fazem. O São Paulo decidiu número... ontem, 58 mil torcedores, recorde do São Paulo ontem. O São Paulo sempre tem muita dificuldade de jogar dentro da Neoquímica Arena. Exatamente. E o Corinthians no Morumbi, embora tenha vencido o São Paulo no Campeonato Paulista esse ano no Morumbi. E aí, Bubu, você falou que estava de todo mundo aqui. Agora vamos ver o que ele vai fazer. E agora com decisão no Morumbi para o time o qual você é brilhante historiador, o São Paulo. Obrigado, muito obrigado pelas palavras elogiosas, William. Boa tarde para você, boa tarde para o Zé Elias, boa tarde para o Pedro Ivo Almeida. Zé Elias está desesperado vendo isso. Ah, é? Então, boa tarde, fã de esporte. Primeira coisa que eu discordo do que foi falado até agora nesta mesa, neste debate, que o São Paulo é favorito. O São Paulo não é favorito. Não é? Nem um pouquinho? São Paulo não é favorito. Por que não? Por quê? Eu posso citar aqui 10 razões para falar não. Fica à vontade. Temos não tempo, é favorito. Vamos lá. Fica à vontade. Temos tempo. Fica à vontade. 20, Não, 10. Tem muita coisa hoje no programa. Vamos lá, atenção. 10 motivos porque o São Paulo não é favorito contra o 10 Corinthians. motivos para o torcedor corintiano acreditar que o São Paulo não é favorito. Por favor. Primeiro a história. O São Paulo, especialmente em mata-mata, leva muito a pior. O que o São Paulo bate no Palmeiras, eu falei aqui, quando teve o sorteio, no dia do sorteio que caiu o São Paulo e Palmeiras, eu falei, todo mundo, o Palmeiras é muito favorito, o Palmeiras porque é melhor, o Palmeiras porque assim, olha, mas mata-mata, São Paulo e Palmeiras, o São Paulo é cruel
com o Palmeiras. E agora é a mesma coisa entre São Paulo e Corinthians. Pega na história, confrontos de mata-mata, jogos decisivos, sobretudo, o Corinthians leva uma boa vantagem sobre o São Paulo. Então, a história. Então, é história. Faltam 9. 2, fator Itaquera. São Paulo nunca venceu lá. Mas pode empatar lá. Já são 17 jogos. Você vê, o Independente Del Valle joga lá e bate no Corinthians toda hora. Tem Atlético Goianiense, entendeu? Alguns times conseguem chegar em Itaquera e se impor. O São Paulo não consegue. Quando o São Paulo joga bem, ou o juiz ajuda o Corinthians, ou... Opa! Não, vai mandar essa o último na jogo, lata? isso aqui. Vai mandar essa na lata fazendo aqui? ilações. Que o juiz ajuda o Corinthians? Não, é verdade. Ilações. Fazendo ilações. É uma coisa... Você quer a prova? Olha o gol. Olha o gol nesse fim de Aí semana é do grave, Corinthians, hein? do Renato Ilações, é Augusto grave. contra o América. Não deram falta. O gol do Caleri que anularam ali no Fagner é igualzinho o lance. Compara aí, dá pra produção fazer? Mas você acha que foi o falta gol. do Renato Augusto no lance contra o Não, América? então, mas o do Não Caleri foi. também não foi. Tudo bem. Anularam o gol, entendeu? Então, o último jogo que foi lá, era pro São Paulo ter vencido, não venceu, porque o juiz ajudou o Corinthians. Isso não é velho, uma palavra assim muito pesada. Ajudou é forte. Eu não tô dizendo que ele O juiz ajudou por ajudou. querer, mas assim, as decisões que ele tomou, as decisões capitais daquele jogo, todas foram favoráveis ao Corinthians. Então, assim, quer dizer assim, mesmo que o São Paulo tá bem, joga bem em Itaquera, outras... Nas últimas 4 partidas São Paulo e Corinthians Itaquera deu empate. Mas são 2 jogos. Não, tá bom, Mas decidir no Morumbi. mas se você vai jogar num lugar em que Ele você não... Ele tá na segunda Porque esse argumento é o Ele seguinte, tá no o São Paulo segundo pode ir lá em Olha lá, o Itaquera. cara tá sendo incoerente. Ele acabou de São falar. Paulo- Itaquera Não, é mas- difícil pro outro. Não, difícil, mas são 2 jogos. Exatamente. É isso. Empataram, Então, mas mas pode se ganhar você, um, ganhar no outro. você São Paulo joga pode num ir em lugar em que Itaquera. você Pode não ganhar. vence, a tua chance de classificação diminui. Bubu, mas o São Paulo Entendeu? pode ir no primeiro jogo em Itaquera, Claro. perder por 1x0, E ganhar no 2x1, Morumbi. Pode. e ganhar de 2x0 no Pode, Morumbi. mas a chance acabou. diminui. A chance diminui. Se você vai jogar num campo que você não vence, a tua chance de classificação é menor. Isso é matemático. Ele tá no Não, segundo entendeu? motivo ainda, William. Entendeu? É. E você Então, tá você ele terminar. acha que o problema é o estádio é um problema? O estádio é um problema. Olha os números aí. São Paulo jogou lá 17 vezes. Acho que são 7 empates e 10 vitórias do Corinthians. Então, é difícil jogar contra o Corinthians Itaquera pra qualquer um? É. Só que pro São Paulo é um peso ainda maior, entendeu? Terceiro Mas era motivo. difícil ganhar no Allianz também, ganhou. Mas o Allianz foi a 4ª vitória em tempo normal, não sei o quê, sem pênaltis. O São Paulo já ganhou 4 vezes lá. O São Paulo ganhou Supercopa Júnior, Brasileiro Feminino, o São Paulo eliminou o Palmeiras. mas aí eu tô- Peraí. Não, mas no aí na Allianz, história- os São Paulinos já Não, mas- festejaram muito no Allianz. O time do Palmeiras, que era o favorito no feminino, o São Paulo eliminou no Allianz. Tudo bem, mas Mas aí você tá... A base do São aí é Paulo amplo. já fez Tá lá. ampliando. Lá no São Paulo juvenil. já perdeu o jogo lá no Allianz e classificou na Copa do Brasil, já empatou lá e ganhou nos pênaltis e eliminou o Palmeiras. Quer dizer, o histórico do São Paulo no antigo Parque Antártica e no atual Allianz tem uma série de festas são paulinas. Agora, lembra do Corinthians? Terceiro motivo, vai. Terceiro motivo, eu acho, diferentemente de outras pessoas, que o Corinthians tem um elenco melhor. Então, Tem vamos mais ficar jogadores melhor que o São Não, Paulo. desequilibrantes. isso eu concordo. Isso eu Entendeu? Então, o concordo. São Paulo não tem o Renato Augusto. O Corinthians acabou de contratar o Rojas, que é um bom jogador, pega bem na bola e tal. É o Roger Guedes. O Corinthians tem contratado jogadores de um quilate melhor que o São Paulo não tem, entendeu? Então, a questão da qualidade individual. É o que a gente fala Flamengo e Grêmio. O Flamengo tem mais qualidade individual. Quarto motivo pra gente ir pra Flamengo e Grêmio. Rapidinho, vai lá. Quarto, se for para os pênaltis, o Corinthians passa. Eu sabia que você ia falar isso, tinha certeza. Porque olha o que o Cássio já fez nessa Copa do Mas Brasil. o Rafael não tá pegando peraí. bem. Não, peraí. O Rafael não tá pegando bem. O senhor é contra o Rafael, não tem então, a ver com o agora. terceiro motivo, que é elenco? Você tá Não, deslembrando você Você tá que eu querendo chegar a lembrar. 10? Eu tô E o falando- Rafael não é bom goleiro? Deixa eu falar, Normalmente é assim. melhor, então, parabéns ao Corinthians, tá classificado. Então, joga joga mais mais, equilibrado. Não tem Porque jogo. não, Convencido, é exatamente. melhor parar, O entrega Corinthians logo. tá indo nos pênaltis com todo mundo. Com o Rafael Remo, não com tá o Atlético bem? Mineiro, com o América. Então você imagina, num clássico, jogo equilibrado, tem, só a chance de pênalti é grande. Mas E o se- Ituano passou pelo Corinthians no Paulista, né? Então, mas assim, há uma confiança muito grande do corintiano quando vai para os pênaltis, porque tem o Cássio e o outro lado pesa. O Corinthians perdeu a final da Copa do Brasil Então, ano por passado exemplo, nos pênaltis. nos o pênaltis. Caleri fez gol de já pênalti esse fim de tivemos semana. duas Eu aqui. não acho o Caleri um exímio batedor de pênalti. O Luciano também não é, já perderam Mas já o perdeu Rafael vários não é um pênaltis. bom goleiro, o Rafael, pra É um pegar bom pênalti. goleiro, mas assim, eu acho que o Corinthians já está mais habituado e especialmente muito confiante com o Cássio para os pênaltis. Quinto motivo. Quinto motivo, o tempo. O tempo, Major. Valia na ilha. Porque isso aí é culpa tua, William. eu Você acho deixa. que o tempo está jogando a favor do Corinthians. O Luxemburgo está O conseguindo... tempo que é a temperatura, Não, o sol, não, o tempo é o chuva, tempo. nuvem. O tempo. primeiro jogo é dia 26, que é na outra semana. E o outro dia E o outro é 16. lá no meio de agosto, né? Isso. Então,
Eu acho que com mais tempo de trabalho, o Dorival já chegou, não sei se ele chegou no auge com o São Paulo, mas o Dorival, o trabalho dele já teve impacto, ele já conseguiu fazer a cara dele no São Paulo. O Luxemburgo, com mais tempo, eu acho que vai deixar esse time, vai aproveitar melhor alguns jogadores ali e tal. Só um minutinho, paramos no quinto motivo. Zona mista Cícero Melo, que honra receber o Cícero Melo aqui nesse Futebol 90. Mas tem que voltar nos outros 5. Pelo amor de Deus, Cícero Melo não merece Futebol 90, mas a gente tem muita honra em recebê-lo. Vamos lá! Acho que o mais importante para nós é cuidar daquilo que está sob nosso controle, são os treinos no dia a dia, preparar a equipe, focar no jogo quando chegar a hora, né? Agora a gente tem que pensar no América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e depois focar no jogo com o Grêmio lá em Porto Alegre e dar o primeiro passo aí na briga pela classificação. Se passar, prefere pegar novamente o Corinthians ou o São Paulo do Dorival, né? Não, acho que Copa do Brasil é um torneio duríssimo. A gente vem pegando no ano passado, nesse ano aí, em todos os anos, adversários muito duros. Quem chegou na semifinal é porque está qualificado, merece estar ali. E quem chegar na final, mais ainda. Então não dá de jeito nenhum para escolher adversário. O que tem que de novo fazer é cuidar do que está no nosso controle. Segurar os seus outros 5 motivos, é até tempo pra você pensar, tô te ajudando. Não, hein? tem vários. Tô te ajudando. Tenho. William Monteiro Alves. Tem motivo Atenção, direto. presidente do Corinthians, pede passagem nesse momento. Vamos lá. Ei, Tenho William. vários, você brinca, né? 2 vezes deu certo aí, principalmente nos pênaltis. Queria que você falasse sobre esse majestoso e decidindo fora de casa. Primeiro, são 2 grandes times, né, que fizeram boas campanhas. O Corinthians decidiu as outras fases em casa. Agora é diferente e a gente tem que fazer um grande jogo na Neoquímica Arena, do lado do nosso torcedor, para tentar levar alguma vantagem para o segundo jogo no Morumbi. Ô Duílio, a janela de transferência vai até o início de agosto. Como é que o Corinthians está se programando? O que a torcida corintiana pode esperar ainda? Vocês têm uma meta de número de reforços que ainda podem chegar e que posições? O que você pode passar nesse momento para o torcedor corintiano que está querendo que o time seja mais reforçado ainda, né? Sim, a gente vem trabalhando nisso, mas com o pé no chão, como eu tenho colocado sempre, né? Tínhamos uma necessidade de um meia, chegou o Matias Rojas, de um primeiro volante a gente teve aí essa não surpresa, porque a gente acompanha o dia inteiro, mas o Moscardo fazendo grandes jogos com 17 anos, então isso também, tendo também o Fausto Vera, diferente do que muitos falaram, também não está sendo vendido. Então a gente procura, mas não tem ainda... colocar número de reforços, posições, para que depois a gente frustre a torcida, né? A gente vai estar tentando ainda reforçar um pouco mais, para que a gente chegue mais forte nessas fases, tanto na Copa do Brasil como na reta final do Brasileiro. Você acha que virão ainda pelo seu feeling? Você acha que podem vir ainda reforços? Está difícil, os jogadores de fora do país estão muito valorizados, né? E o nosso dinheiro não ajuda muito, né? Não, mas a gente acredita que sim, está trabalhando para isso, mas eu não quero também, né, prometer alguma coisa e depois não cumprir. Mas a gente trabalha para reforçar assim sempre, né, o que a gente puder melhorar o time em questão de qualidade a gente vai fazer. Duílio, você falou sobre a questão do Fausto Vera, né? Mas o empresário dele teve esses dias lá com vocês conversaram. Você disse que não chegou nada, não está sendo vendido, mas como é que está essa situação? O que vocês conversaram? Tem alguma previsão de chegar alguma proposta por ele? Bom, não disse que não chegou nada, né? Eu disse que ele não foi vendido, existem consultas, existiram propostas, mas muito diferente do que até foi colocado na véspera do jogo, até com a relação do jogo, dos relacionados, não foi divulgada pelo Corinthians, porque poderia ter sido vendido um jogador, sabe? Esse tipo de coisa atrapalha muito o nosso dia a dia. O jogador estava concentrado, saiu jogando como titular. Existiu proposta que não interessaram ao Corinthians e ele segue no Corinthians, nada além disso. O Duílio, recentemente teve um majestoso lá na Neoquímica Arena que acabou resultando em punição para o Corinthians por gritos homofóbicos. Há uma preocupação por parte do Corinthians para essa semifinal na Copa do Brasil, pensando que o jogo de ida é em Itaquera, e se o Corinthians se prepara de alguma forma para evitar novamente esses gritos que acabam sendo comuns no jogo com o São Paulo. A gente já falou muito sobre isso, né? Lamenta demais o que ocorreu, mas independente do jogo da semifinal, né? A gente fazendo esse trabalho há muitos anos, o Corinthians não admite esse tipo de preconceito e vem conversando também com seus torcedores, tentando educar, né, o seu torcedor para que isso não ocorra mais. E esse jogo, mais uma vez, é um jogo importante, o primeiro jogo em casa,
A gente passando por uma final pode até ser prejudicado se classificarmos em jogar na nossa casa. Então a gente pede que a torcida não faça isso e a gente vai trabalhar e fazer todo o possível, conversar com os torcedores, esclarecer muito isso para que não ocorra mais uma vez e o Corinthians... Willian, nós estamos ao vivo aqui. Tinha duas questões só para terminar da minha parte. Primeiro, que avaliação que vocês fazem do trabalho do Vanderlei Luxemburgo até agora? Ele começou muito criticado, não conseguia bons resultados, mas agora parece que a coisa mudou um pouco de figura, né? É muito tempo, né? Infelizmente a gente, até por necessidade, o time não vinha bem no brasileiro, não vem bem, né, na classificação. Então a cobrança por resultado imediato ficou maior ainda do que já é o normal, né? A gente sabe que futebol você tem que ter tempo de trabalho, agora o Vanderlei começou a mostrar, o time está mostrando evolução, estamos aí numa semifinal de Copa do Brasil, no brasileiro também a gente com um jogo a menos, a gente tem que melhorar bastante e ter foco nisso, mas a gente está vendo a evolução, está vendo o time melhorar, fazendo os jogos melhores e agora vamos partir também para melhorar na tabela do brasileiro e uma grande decisão aí essa semifinal com o São Paulo. Tá aí do Willian Monteiro Alves. Falou pra Dedéu, hein? E tem essa história do Roger Guedes. Assunto importante. Assunto importante, porque eu vou falar uma coisa pra você. Se tirar o Roger Guedes do Corinthians... Aí, Willian, nós estamos falando de um time ele que é o principal jogador do Corinthians hoje. 19 gols no ano. O melhor é o Renato Augusto, certo? Mas o principal hoje... É o Roger. O melhor da temporada é o Roger Guedes. O melhor da temporada é o Roger Guedes. Mas, Willian, nós estamos falando de um time que não se dá o direito, acho que 90% também dos times do Brasil não estão nessa situação de se você recusar uma proposta então, dessa que vem aí é que tá o problema. arrebatando tudo. Hein? É que nem ele falou, se vier uma proposta, e não, a gente não quer se desfazer do Roger Guedes e tal, ok. Né? Mas uma coisa é assim, chegar uma proposta milionária pro Pedro no Flamengo, o Flamengo, não vou vender o Pedro. Flamengo a situação do Pedro, financeira. o Pedro também no primeiro momento não quis, né? Outra coisa é vir uma proposta espetacular pro Roger Guedes, o Corinthians na situação que tá, dá aquela balançada. Mas aí só tem agora, o peso do jogador. Se chega uma proposta desse montante na mesa pro Corinthians, aí passa muito pela vontade do atleta. Não é uma proposta pro Roger Guedes no nível que veio pro Pedro. Então, mas aí... Acho que não seria no nível do Pedro, mas, cara... Vai, o Pedro era 6 vezes mais o salário. Roger Guedes, o triplo do salário, vai. Então, mas vamos lá, o Corinthians, na final da Copa do Brasil, tem a questão desportiva aí o Roger vai poder avaliar, né? Porque essas decisões acontecem agora. Sim. Ou, se o Corinthians sai e tem um time que vai lutar contra o rebaixamento, porque o Corinthians, a realidade é essa, segunda página da classificação. Eu acho que vai desgarrar, no segundo turno vai dar uma desgarrada, mas no momento é isso. Mas é isso, Willian, que é a hora que o cara faz a avaliação, né? Sim. Vai passar muito pela vontade do atleta, cara. Complicado, hein? E a necessidade do Corinthians também. Os seus 5 motivos que estão faltando, mais pra frente no programa, você que está acompanhando aqui o Futebol 90, daqui a pouco... Em capítulos, Daqui a pouco, o Rodrigo Bueno séries. já trouxe 5 motivos para o Corinthians acreditar na classificação contra o São Paulo e ele trará mais 5 motivos, um total de 10. Pela lógica, teremos 20, mas pelo tempo do programa e tal, a gente fechou em 10, né? Assim fica bom. Os outros 10 no Star Plus, né? É isso mesmo. Aceito sugestões. É isso mesmo. Fã de esportes, atenção, hein? A qualquer momento, qualquer outro... É isso aí, rapaziada. Rapaziada, chegou até aqui. Pô, primeiro comentário fixado. Tá o outro canal lá que eu preciso demais, pessoal. Ó, demais da sua ajuda. Vai lá, pessoal, se inscreve lá. Vamos chegar aos 1000 inscritos essa semana ainda. E eu quero contar com a sua ajuda. Se inscreve lá, porque lá vai ter vídeo todos os dias, pessoal. Ó, lá terá... Eu te garanto, lá terá vídeos todos os dias com melhores formatos. Vai por mim. Então se inscreve lá. E use o espaço de comentário para dar sua opinião, beleza? E não esquece do like. Valeu, tamo junto.